está já, faz parte dos informes, aí está em bonito. Curtindo a vida doida. Queria, tá bonito. Então, pessoal, uma muito boa tarde, né? Hoje estamos iniciando nossa... Esqueci o número. Sexta reunião extraordinária, então, do Colegiado do Campus. Hoje estarei presidindo, né, aqui dentro dos informes, né, o aviso que o professor Benjamin está no ReitTech, lá... Está, talvez, né, não vai saber que aquelas questões, acho que não. Pescando informação bastante, tem trazido bastante informação para nós. Então, bonito, né, Mato Grosso do Sul, falar então, né, toda manhã ele manda uma saraivada de mensagens para nós aí, né, mas está tudo tranquilo, a gente também manda algumas para ele, né, então tá lá. Como informe também, a gente recebemos semana passada, de forma efetiva, que estava perdido em e-mails antigos da DEP, né, a questão de uma que eu vou propor ainda no colegiado daí de ensino, que é uma questão sobre a mudança uma mudança no calendário no CAC, né, desse ano ainda, que veio do Ministério do Planejamento, uma alteração do dia do servidor, do dia 28, que estava previsto, né, o feriado do dia 28, com aulas no dia 27. E daí veio a recomendação, né, que a gente vai verificar como é que vamos fazer ainda no colegiado de ensino, mas para trazer o feriado para o dia 27, né, e realizar daí as atividades no dia 28 daí, né. E segunda-feira. Dia 27 é segunda-feira? Sim, isso. É que nós não tínhamos como recesso, ia ser a atividade letiva, né? Então, conversando com outros chefes de EPs, né, que está ocorrendo situação semelhante, né, eles estavam propondo, que vai ser a nossa proposta aqui também, de levar a aula de segunda-feira para terça, para não impactar em nenhuma outra mudança de ter que dar quem daria aula na segunda-feira tem que dar num sábado, por exemplo, alguma coisa assim, né? Então vai ser a proposta que a gente vai defender. Daí depois vai vir para o colegiado aqui também, né, essa questão. Essas feiras estão muito comprometidas, professor? Elas já estavam organizadas no calendário, né? As terças, né? E a segunda-feira ia ter aula. Entendi. Isso, então levar o dia de segunda para terça, as aulas de segunda para terça, para não ter que reorganizar de novo o calendário de uma forma geral. Que é mais ou menos o que os outros campos também estão fazendo. Então, só que a gente vai propor primeiro lá no colegiado de ensino e depois trazer de volta no próximo reunião do colegiado aqui do campus. Ainda dá tempo, vai ser 18 de setembro, né? A próxima, daí vai dar tempo, né? Não sei, Bárbara, se tinha algum outro informe de gestão? Não, de gestão não, apenas que hoje eu fiz o pagamento de todas as bolsas, pesquisa, moradia, tudo mais. Então, hoje foi feito, realizado o pagamento, amanhã provavelmente todo mundo está recebendo. Obrigada. Tem um que a Bárbara esqueceu, né, que está sendo implementado o leitor de face lá na portaria, né, que está começando a instalação, acho que está em período de teste, não sei como é que está ali ainda. Eles estão ainda fazendo as coisas e terminando a instalação, né? E aí, a partir daí, a gente vai começar o cadastro dos alunos. Tem que cadastrar um a um. Não deu para puxar as fotos? Não, o sistema não permite. O Tem sistema que fazer lá o reconhecimento. Isso. o E aí, a sistema gente vai não ter que começar a conversou. organizar. Se quiser testar comigo. Primeiro, eles vão capacitar, né, o pessoal que está trabalhando ali para fazer os faciais. E aí depois vai começar o cadastro de todos os alunos de forma organizada, vamos descer com as turmas para ter um fluxo legal assim, né? E poder finalizar isso o mais breve possível. A porta, ela abre, né, manualmente, e aí o aluno vai poder passar só depois que o facial reconhecer. Tipo, tem 15 ali na frente, vou fazer filinha, né? O aluno que vai abrir a porta. Não, é para A porteira ficar ali, cuidando e tal. Ficou né? verde e passou. Isso, Aí dá lá dentro, dá pra fazer aquela fila em S assim, ó, se tiver muita gente, né? Sim. Pra ninguém ficar pra fora do campus, né? Então é só. Nós também vamos. Nós também vai ser cadastrado.
todas as nossas. Eu acho que tem que ter uma política de divulgação positiva com relação à segurança de todos. Uhum, Acho claro, que é isso, é porque criar uma filhinha, ter um transtornozinho, alguém Depois cada pode um ficar vai- mais chateado, pode ficar mais bravo com isso, mas tem que dizer que é pro bem da comunidade e que a gente está tentando minimizar. Ah, porque por um molho, não sei o quê, não. Vamos resolver uma parte, depois a gente resolve os outros. Eu acho que a gente tinha que ter essa mesmo que política assim. com os colegas, né? Aham. Os colegas divulgarem que isso é positivo para o campus. Mesmo que seja só paliativo disso e daquilo, mas se a gente imaginar que isso aí não vai ter nenhum efeito, aí o efeito psicológico vai ser pior ainda. Aham. Foi até o que eu estava conversando com os alunos e eu expliquei para eles que seria tentado fazer com as fotos e caso não conseguisse, ia ser feito aluno por um, ia gerar um transtorno nas primeiras semanas, ia ser completamente corrido, ia dar BO, mas depois que tivesse, a gente ia estar se sentindo muito mais seguro de estar entrando aqui. Exato. Posso fazer perguntas, Bárbara? Pode, claro. Esse sistema Não ele sei é se eu vou saber local? responder. Existe um computador? Ele vai ficar no servidor? Vai ter backup? Eu não sei te responder. Eu não sei te responder. Isso é tudo coisa de É TI. tipo assim, que dá eles- um problema, a gente tem como recuperar as Tem, fotos sim. dos alunos Isso sim. cadastrados até então? Isso sim, consegue. Só para a gente ter redundância, né? Ele tem um. Ele liga direto com o servidor que está aqui no servidor, não, com o roteador que está aqui no primeiro bloco, no primeiro piso, do Tá. bloco de cá, que eu nunca sei qual que é o bloco de cá. Esses E aí dados ele joga os dados todos para cima para nossa é para nossa nuvem ou para a nuvem da empresa? nuvem. Eu tenho uma pergunta. Porque até mesmo porque a empresa ela faz a instalação e é um ano de garantia, é um ano de Suporte. assistência técnica e suporte. Tá, Terminou esse ano, acabou. tá. Então, eu só pediria para ver essa questão da segurança dos dados. Porque para mim é o que é mais importante, se esses dados vão ser vazados. Porque a foto do aluno é um dado sensível. Tá? Sim, não, mas eles tá tudo sendo Ainda mais tratado que é dentro da biomédico. LGPD, né? Tudo dentro da LGPD. Eles falaram sobre isso? Tá de acordo? Sim, tá tudo previsto. Tá no contrato. Tá no contrato, aham. Eu tenho uma pergunta. A conexão é via Wi-Fi? Não, cabe área. Então, por exemplo, comumente acontece, né? Aqui que nada é perfeito. Acontece de cair a internet. Aí E aí? ele para todos os sistemas, aí carteirinha. Todo estudante tem O carteirinha. aluno ainda vai ter a carteirinha do SIGA lá, né? Então, É bom fazer esse. Plano B, né? é plano B. Né? Lembrá-los. A única mas coisa que, assim, assim, é bem tendo a simples, foto né? desse Carteirinha do sistema, a SIGA gente pode migrar, aquela foto pode migrar para o SIGA. A gente baixa a foto e migra. Né? Que é muitas dificuldades hoje é a questão da atualização da foto do SIGA. Ou ter a foto. Ou ter a foto, senão fica aquela imagem do suspeito, do fantástico lá. Né? Então, Mais alguma coisa, Douglas? Não, eu queria saber se no próximo momento a gente já teria um equipamento desse de backup. No próximo momento, no próximo ano, já comprar um e deixar ele de reserva. Não sei se isso é falha. Ou ele tem garantia, ou dentro da garantia isso não é uma necessidade. Vou questionar. Só sobre isso. Outro informe, só acabamos há poucos minutos a última entrevista dos processos de remoção que o campus estava inscrito, foi feito de assistente em administração na manhã de ontem, né? Do professor de educação física na tarde de ontem e do professor de administração hoje à tarde também terminamos as entrevistas, terminamos também a pontuação, acreditamos que até à noite eu consiga subir a gravação, né, nas pastas para dar continuidade ao processo. Então, são 2 professores que estão em espera de remoção, né, o professor Paulo Fonseca, de Educação Física, e o Eduardo Ubler, de Administração. E vamos ver quem se classifica para vir para cá. Né, e da assistente de administração está vindo na vaga da Patrícia, que se aposentou, né, para a biblioteca. Ela vai ficar, já foi feitas as entrevistas, os encaminhamentos, né, para ficar atuando na biblioteca. É muito difícil falar sobre a previsão da chegada deles, da troca? É muito difícil? Então, Próximo semestre? são variáveis. Vamos dizer assim, acho que a
pior situação, vamos dizer, a situação que mais se encaminha para ser principalmente dos docentes, é para o próximo semestre. Ao menos que algum ceda antes, tenha sobrando supostamente o professor, né, mas não veio. Do assistente em administração, né, vai depender o campus que for contemplado e a questão se vai ter uma outra rodada para esse campus ou vai se chamar de uma lista de espera de concurso. Acho que tem vaga de concurso para assistente em administração, né? Tem. Então, assim, vai depender da questão se vai ter... mas provavelmente rodada. Vai ter outra rodada, Vai né? ter Né? Então, às vezes pode ainda demorar a aí, terceira rodada. 40, 60 dias, aí, se não mais, conforme for, né? Para que enquanto tiver campos distantes se inscrevendo, vão se aproximando, Isso, né? Vão se aproximando. Senão, daí vai cair a vaga de assistente vai ter no concurso, daí chama-se do concurso, né? Se não tiver ninguém em nenhuma rodada. Daí se movimenta tudo, daí. E só para complementar, a vaga da Patrícia é a vaga do Dan, né? Porque Isso. a Patrícia estava aqui como assessora, então essa vaga era do Dan, e aí depois ela foi cedida para o DEP e depois ela vai ser recomposta no Dan. Isso. Mas o DEP perdeu uma vaga, porque a gente tinha uma vaga que era... Na verdade, sim, falam que é a vaga da Gláucia, mas a CP tinha um servidor assistente administrativo que foi removido. Essa vaga, ela veio para a LA, porque no LA era uma pessoa só na época. E aí estava o Diego e mais alguém, que eu não me lembro quem. Então essa vaga saiu da CP e ela estava no DEP. Mas o que a Ana nos falou em reunião é que veio, que esta vaga veio para o almoxerifado. Não. A Ana e o Costas em reunião com a CP. Então eles estavam equivocados, porque eu até me apresentei para a Durley, na época, eu e a Débora fomos lá. Não, eu entendo a fala de vocês, eu estou te falando o que a gestão passada falou para a gente, tá? Quando a gente perdeu a vaga, porque aí se isso eu gostaria até de trazer para o colegiado, porque o chefe de ensino entendeu que a CP precisava dessa vaga e a Ana e o Posa, sem conversar com ninguém, essa reunião foi informativa, né? Vou botar porque foram os termos em comum, e dizendo que a próxima servidora que viesse iria para o almoxerifado. E nós perderíamos o nosso servidor. Foi essa a informação que a gente... Até assim, em conversa em gestão, a Bárbara está aqui, Benjamin hoje não, mas a gente já teve conversando, que a gente teve falando sobre a questão de ver novamente como é que era o mapeamento de vagas do campus, né, para que a gente pudesse retomar as conversas em cima desse mapeamento do que foi planejado, do que é que está acontecendo e ver o que tem que realocar. Uma questão de gestão ali para poder para realocar de novo. A gente tem que construir o que era o quadro planejado para poder recolocar ali. Mas isso eu e a Débora comentamos, fomos lá, conversamos com a Durley, explicamos, a Durley deve ter lembrança. Para onde é que foi a vaga direitinho, nós... Não, tudo bem, é que assim, eu não quero... Depois a gente conversa sobre isso, porque eu não quero fugir da pauta, mas depois a gente conversa sobre esse assunto. Então, acho que tem que conversar sobre esse assunto, porque as informações que foram repassadas pelo setor foi errada, então... Sim. O setor não pôde nem fazer uma frente do porquê, né? Que se for para realocar um servidor, poderia ter tido uma reunião de colegiado, uma reunião que decidisse isso, né? Porque que é mais importante para outro, e não teve essa reunião, né? Então, mas acho que a gente vai ser muito. Mais alguém tem alguma outra informe? Não? Só palavras do professor Benjamin na reunião passada foi que ele gostaria de usar essa vaga de assistente para a biblioteca. Sim. Que é um ponto... Não, essa sim, tá bem claro. É mais uma que a gente está falando? Não. É assim, e ele já está em busca, né, em tratativa, a gente já teve até mesmo lá no CPI, que a gente está da informação que nós participamos do CPI, a Bárbara também foi lá no último dia, né, na posse, mais social, vamos dizer assim, no CPI, e a gente estava em conversação lá, tanto eu, em alguns momentos, com a Vanessa do administrativo lá, sempre batendo na tecla daquela recomposição das vagas extintas, né, e o Benjamin também batendo na vaga do psicólogo, que estava lá com toda a documentação em mãos lá de como é que foi os trâmites da saída da nossa psicóloga e como a tentativa de retorno da vaga para nós. Então, assim, a gente está trabalhando em paralelo com essa situação. Tomara, estamos nessa briga aí. Bom, então,
recolocando os pontos de pauta. Então, a gente tem como primeiro ponto, né, o PAT 2026, né? Acho que a Bárbara pode conduzir essa parte aí, então, né? Você quer projetar? Não, eu acho que pode abrir ali, né? Falar? Questão de ordem, professor. O Roger ele trouxe uma argumentação ali a respeito da discussão do PAC. Eu gostaria de esclarecimento se isso é uma coisa simples, se já foi discutido nos segmentos, se é uma coisa clara, ou... A Bárbara chegou a ler o e-mail dele? Não, Do Roger? não vi. Ele mandou, deixa eu ver, Roger. O meu tu viu, né? Sim, o teu eu ouvi. Bem, letra forma. Benjamin Roach. Deixa eu ver se vem no DEP. No meu. Ele não respondeu no mesmo ali? No mesmo. No mesmo aí, ó. Deve estar aí embaixo. Termina Não, no embaixo 2. do... termina no Você precisa mostrar os documentos do PAT ou não? Acho que é bom. É importante. Roach. É que ficou Douglas, Paulo, Sabino. Ele só impressionou Augusto. Para mim não veio, para mim só veio o da Jana, o do Benjamin e o do Douglas. Esse do Bote não tem. Estou botando para ti aqui. Já posso ler aqui, Isaac? Pode ser. Eu gosto. Pesados. Tem vários assuntos correlatos a essa demanda. Alguns já comentei com a professora Janaína, mas compartilho aqui com os colegas também. Só um segundo. Conforme o regimento interno do campus, qualquer proposta de parte deve ser previamente discutida no Conselho de Gestão e só após isso ser trazida ao colegiado para votação. Caberia ao colegiado questionar se houve essa discussão prévia e até as atas das reuniões onde isso foi discutido. E aí a gente discorre sobre Dentro do regimento interno. o item 2, 3, dando ideia de, né, como a gente pode eventualmente coordenar esse tipo de assunto, mas basicamente a primeira pergunta que ele coloca é se isso de fato foi devidamente discutido no Conselho de Gestão. Não, não foi. Não foi, de forma nenhuma. Por quê? O PAT desse ano ele veio tudo muito a toque de caixa, primeiro de tudo, porque a gente estava lá em 2025, até o mês de março ali, a gente ainda estava discutindo o PAT 2025. Quando veio o PAT 2026, foi assim, vocês têm um mês para mandar tudo. A gente foi conseguindo postergar essa questão nossa do colegiado, lá com a reitoria, por conta de que os professores estavam em férias, né? E aí a gente não poderia trazer para cá para estar homologando, né? O nosso PAT 2026. O PAT 2026 tem muitas alterações para ser feitas. Eu acho que ele está muito falho. Eu acho que tem muita coisa que precisa ser melhorada. Todavia, contudo, entretanto, o que eu coloquei ali como alterações que foram bem claras ali no meu e-mail, inclusive aqui, ó. Aqui, eu acho que do lado de lá para entender. É que eu coloquei ali como alterações e bem claras, para ficar bem transparente para todo mundo, foi essa questão ali do... Deixa eu abrir para mim, que fica bem na minha frente, eu preciso ficar virando ao contrário. Que foi ali, o auxílio financeiro emergencial subiu de 7.500 para 10.000, né? As bolsas e monitorias de 16 mil subiu para 20. O projeto de pesquisa, auxílio coordenador, de 60 subiu para 82.400. O da bolsa discente, de 28 mil para 100.800. É isso mesmo? Isso, é isso mesmo. Aí os projetos de extensão, de 30 para 35, para coordenador, e na bolsa discente, de 15 para 25. Por que eu fiz essas alterações? O que vinha acontecendo nos últimos anos de PAT? Tá? Chegava ao final do ano e a maioria dos recursos das áreas para consumo, que vocês viram ali, mecânica tem 55 mil, eletroeletrônica 55 mil, recursos pesqueiros entre RP, agricultura, pós e tudo mais, tem mais uns 45 a 60 mil, tudo nesse montante.
Aí, a ausência de pedidos de compra fazia com que esse recurso sobrasse. E aí, o que era feito anteriormente? Pegava-se esse recurso, montava-se um projeto, um edital de projeto de extensão, de projeto de pesquisa, e aí jogava-se esse valor todo lá para que ele pudesse ser utilizado e não ficasse sobrando ou fosse devolvido, né? Porque os nossos contratos de manutenção, a gente pode fazer um empenho, né? A gente pode deixar um valor pré-empenhado para uso até o mês de março do ano seguinte, né? Então, como sobrava-se muito recurso por conta dessas sobras, por não uso do recurso, a gente fazia esse projeto de pesquisa grandão e jogava tudo lá. E aí virava aquela correria final de ano. A prova para o edital uma semana, na outra semana já vinha as propostas de edital, na outra semana já corria, na outra aquilo ali ficava uma loucura, porque a gente tinha coisa para liquidar, coisa para empenhar, bolsa para pagar e pouca quantidade de pessoas. Né? Então, isso foi o que foi feito nos últimos anos. Aí, o que eu fiz com esse parte 2026 por conta dessa... para ficar mais transparente, né? Para ficar bem transparente para todo mundo. O Rode conversou comigo, ele disse assim, Bárbara, a gente tem esses recursos que eles vêm sendo, nos últimos 3 anos, utilizados dessa forma. Ele mandou para mim um relatório, porque eu não estava aqui, né? Então, nos últimos anos, foi feito assim, 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 foi tanto valor lançado nesse edital, foi tanto valor nesse edital, foi tanto valor nesse edital, que mais ou menos compunham os 95 mil ano para os projetos de pesquisa, né? Aí eu disse, Rode, ele disse, qual que é a tua proposta? Eu disse, não, a gente faz um edital bianual que contempla os 2 anos, 2025 e 2026, e aí a gente coloca isso já no pátio para ficar bem claro, bem esclarecido. Então, por isso que esse valor aumentou de 28 para 100.800 para a bolsa discente, de aluno mesmo. São os alunos que vão participar dentro desses projetos de extensão, são bolsas de aluno, né? Então, por isso que ele aumentou e teve esse acréscimo ali. Ele colocou mais ou menos 2 discentes por projeto. Serão 8 projetos bianual. Essa é a intenção. Mas ele falou com você quando? Bastante tempo. Há bastante tempo. A Michelle, deixa eu pedir. Tá. Aí são só dúvidas que eu tava, né? Porque eu achei. Primeiro, queria entender de onde que saiu, né? Esse orçamento. Agora já é uma sobra orçamentária, pode chamar de uma sobra orçamentária? Como é que é? O sobra orçamentário Ou uma liberação orçamentária? Não utilização, na verdade, do que estava previsto dentro do pátio. Tá. Né? Eu não tenho discordância em redistribuir, principalmente da forma que foi redistribuído. Mas, sendo assistente social, nós temos hoje, na lista de espera do auxílio permanente, 31 alunos do IFSC, né? Com IVS, 29 deles com IVS muito alto, que eu considero alto, né? De 267 a 200. Tá, qual que é o que seria esse 267 a 200? É a pontuação da renda per capita. Tá, e qual é o máximo da pontuação? 333, que é 1/4 do salário mínimo. Tá? E aí 267 até meio, e eu acho que 200 até de meio até 1, se eu não me engano, né? Então a gente tem 31 alunos em lista de espera, 29 desses 31 em IVS de 267 a 200 alunos, né? E aí, quando nós vamos fazer o acolhimento também, principalmente dos cursos noturnos, eu e a Lei, muitos alunos solicitaram e falaram para a gente da dificuldade, alunos principalmente de fora de Itajaí, na dificuldade e como onera o custo de transporte. Aí eu pensei, se tem, né, esse recurso, essa sobra orçamentária, vou chamar de sobra. Será que a gente não poderia... Eu calculei aqui o que foi aumentado, eu cheguei a um cálculo de 117 mil, né? Será que não teria como a gente dividir esse recurso para auxílios diretos para alunos, quem sabe para contemplar os alunos da lista de espera e fazer, quem sabe, um edital próprio do campus de auxílio transporte? Vou pegar como exemplo o Campus Canoinhas, que acabou de lançar um edital de auxílio transporte com uma verba de 15 mil, né? Se a gente for dividir esse valor por 2, dá 58 mil. Então, ficaria 58 mil ainda para contemplar os projetos de pesquisa e extensão e 58 mil para outras ações. Se a gente dividir por 3, pensando na proposta da Janaína, que é para projetos de ensino, daria 39 mil para cada tipo de ação, né?
Então, eu penso assim, a gente diversificar a utilização e também pensar nessas questões de vulnerabilidade que a gente tem já de alunos, né? Já tem claras que os nossos alunos estão passando, né? Esses alunos que não estão vindo, e ontem até, coincidência, o João está aqui, mas foram alunos que nem vieram, né, João? Mas eu fico pensando nos que ainda podem desistir porque não tem essa dificuldade com o transporte, né? Então, se a gente pudesse incentivar de alguma forma essa permanência, né, por meio disso, ou por meio de pagamento da lista, pelo menos um pouco, né, da lista de espera de permanência, eu faria como sugestão para a gente estar analisando a diversificação desse recurso e não só em projeto de extensão e pesquisa. Sim, concordo contigo. Em gênero, número e grau, até já falei aqui com o Lucas, né? O que eu venho hoje? Hoje a gente não tem muito o que discutir dentro do PAT 2026, porque esse PAT eu já deveria ter enviado ele lá em julho. Aí, por conta dos nossos prazos aqui, foi para agosto, e agora nós já estamos em setembro e eu ainda não enviei, né? Então, eu peguei, a Bia até comentou comigo sobre o PAT lá em Gaspar, né? Aí eu conversei com o ex-chefe Dudley lá, o Diego, que hoje ele é nosso reitor de administração, não, diretor de administração. E eu me explica como é que vocês faziam lá. Porque antigamente, lá nos primórdios da criação nossa do campus Itajaí, era eu quem lançava aquilo ali tudo de qualquer jeito, de qualquer forma, porque ninguém nunca se interessava em estar envolvido no planejamento, né? Aí depois de um tempo, aí a Paty assumiu a chefia da, né? E aí assim foi indo, né? E aí então, hoje, com o respaldo que o Diego me deu, o que eu daria de proposta para vocês, né? A gente reanalisar esse PAT 2026. Eu não tenho tempo para não aprovar ele hoje. Só que eu posso fazer uma reanálise dele ainda. Eu ainda posso alterá-lo. Eu preciso mandar. Ponto. Mas eu ainda posso alterá-lo e modificá-lo até dezembro. Eu posso lançar uma coisa e eu via o professor Paulo. Depois a gente pode reanalisar ele todo. Só que a gente precisa todo mundo se engajar, né? Porque a nossa reunião foi dia 22 e ninguém me mandou nada sobre o PAT. Ninguém me disse assim, Bárbara, o que é isso, o que é aquilo, o que não é, o que não é. O Lucas ontem que sentou comigo aqui, né? Eu entendo que todo mundo tem um monte de coisa para fazer, assim como eu também, né? Mas assim, eu não recebi nenhum questionamento, não recebi nada. Hoje de manhã a Rosa também veio na minha mesa. Bárbara, a gente precisa também pensar em ações para o NEABI, para colocar ali, que não tem nada pensado no PAT. E eu disse para ela, Rosa, eu vou te chamar a atenção disso, porque a nossa reunião foi dia 22, tu estavas ali comigo na reunião, e nem um e-mailzinho, Bárbara, pensa em alguma coisa para o NEABI? Nada. Né? Então, tipo assim, eu realmente não lembro de tudo, né? Quem está na área ali é o que mais tem que lembrar mesmo. Mas eu acho que a gente poderia partir de uma aprovação assim, e aí a gente tem alguns pontos que a gente não consegue mexer, como é a manutenção da unidade gestora, que é aquelas questões os contratos e coisa que é fechada. Outra coisa que a gente poderia aí revisar, a questão dos materiais de consumo de área. Hoje, se vocês olharem aí, nós temos 55 mil para mecânica, 55 mil para elétrica, e 15 mil RP, 15 mil pós, 15 mil agricultura, e ainda mais tem materiais de copa e cozinha, que também é para o laboratório ali lá de baixo, de agregação de mercado, né? Então, assim, a gente revisar esses valores e ver realmente o quanto é que disso que foi gasto, fazer um levantamento dos últimos anos, o quanto que a área de elétrica gastou, quanto a área de mecânica gastou, e partir do princípio, se gastaram 8 mil e 8 mil, a probabilidade que gaste-se no máximo 50% a mais do que os 12 mil, já está ali, no limite, né? Então, a gente fazer essa reanálise nesse decorrer ainda do próximo mês, agora no mês de setembro e outubro, talvez até metade de outubro, e a gente revisar o PAT inteirinho, aprovar ele dessa forma que ele está hoje e fazer, sim, nos comprometermos em sentar, em analisar, em verificar e realmente chamar todo mundo para apontar, Bárbara, olha aqui, Bárbara, olha lá, né? Com essa ajuda de todo mundo, ficar um negócio muito mais transparente e tudo mais. E aí, assim, a gente conseguiria também mexer nos valores das bolsas, né? E, tipo, hoje, esse valor da pesquisa ali,
eu não consigo mexer, porque a gente já tem o edital já em andamento, com um projeto, se eu não me engano, aprovados, em fase de aprovação, que é o edital 12 de 2025, né? E aí, mas a gente consegue mexer em outros valores, como esses das áreas de consumo, que a gente poderia seguramente colocar no edital de transporte. Fazer um edital diferente. E só fazendo essa reanálise dos gastos que realmente estão sendo feitos. E colocar isso como prioridade, como uma prioridade alta, esses valores dessas bolsas e aonde a gente vai alocar esses recursos. Lucas. Eu só queria complementar aqui do professor Douglas, que ele falou e realmente eu fui buscar aqui no regimento interno do campus, e a competência do Conselho de Gestão propor o plano anual de trabalho. Daí, dessa mesma forma, eu quero concordar com a Michelle, que é muito importante, assim, eu como estudante, e a Lara com certeza deve concordar comigo, né, que a permanência do estudante aqui na instituição deve ser uma das prioridades, né, se não a principal, a segunda, né, por que não? Então, a parte do auxílio transporte é muito importante. Inclusive, um membro desse colegiado aqui, que é presidente do Centro Acadêmico da Engenharia Elétrica, o Matheus, ele paga R$ 700 para vir de Tijucas. Tem ônibus, tem prefeitura que dá o ônibus para os estudantes da Univale vir de graça. Prefeitura de Itapema. E para o IFES que tem que pagar, o estudante do IFES que tem que pagar. Então, onde é que está, né, a nossa prioridade como instituição aqui? Eu tenho duras críticas quanto ao pátio, eu já sentei com a Bárbara, né, para a gente discutir, e eu vou elencar algumas aqui. Por exemplo, a Bárbara ainda não havia me respondido porque o serviço de portaria de pedestre, ano passado, teve um aporte de 50 mil, né, e esse ano, 2026, tem 96 mil. O que é que aconteceu com os 50 de 2025? O almoxarifado virtual, por que ele diminuiu? O que foi que aconteceu? Né? Ela disse que esse almoxarifado virtual é do DAN, então ok. Falei também do orçamento participativo decente, disse que é a prioridade, além de tudo, do que nós fizemos no relatório, todos os meus pares aqui do Conselho do Colegiado do Campus CCD nesse relatório, nós elencamos a prioridade como micro-ondas, porque estava sem, o espaço de convivência, porque nossos estudantes estão comendo no chão. Qual é a prioridade do nosso campus? Né? Nós temos duas mesas para mais de 800 estudantes. Né? O pessoal ainda continua comendo no chão. Se vocês saírem aqui, tem cartazes, está acontecendo o movimento dos estudantes. Eu acredito muito que seja do integrado, né, que diz que banana não é alimentação, biscoito não é alimentação, e está fixado aí nos murais da instituição. Por mais que pense que fui eu, não fui eu. Dessa vez não fui eu. Queria que fosse, mas não fui eu ainda. Mas eu vou ajudar. Queria dizer também que eu não concordo com o aumento do aporte financeiro para a Comissão de Sustentabilidade. Eu acho importante, mas eu não vi nenhuma ação ainda concreta dessa Comissão de Sustentabilidade aqui no campus Itajaí. Então, eu discordo desse aumento de 10 mil, vai para 20 mil e poucos mil. Perguntei sobre a manutenção predial média de complexidade, que a Bárbara prontamente me falou, e se eu estiver errado em alguma coisa que eu digo que você falou, você me corrige. A pintura do campus, já para o ano 2026, é louvável, né? Está previsto no PDI também, essa pintura do campus. Essa atitude. Questionei o aumento de mais de R$9 mil de materiais gráficos, sendo que tem outro órgão, é o órgão que chama? Outra telinha lá, que fala que de serviços de impressão e outsourcing. Esse serviço de impressão aí é a impressora. É a reprografia do campus. Provas, processos. O contrato da impressora também entra nesse? Questionei licença de software, algumas coisas que eu tinha dúvida, e a gente concordou, se tiver errado, você me corrige, que a parte lá do material de construção civil, que tem 50 mil, você me sinalizou que era possível que ficasse com 12, não com 50, né? Que já que não utiliza. Tem assim eu estou com a dificuldade de entender o material de consumo da Copa, por que R$7 mil, e material de limpeza descartáveis, que você falou que era de recursos pesqueiros, mas já tem material de consumo separado, para o recursos pesqueiros e para a aquicultura, que era para a Copa lá embaixo. Então, tem duas. Né? O permanente de refrigeração também eu questionei quais eram as salas que não tem ar-condicionado, e a Bárbara disse também que poderia ser queimar, se a troca imediata. Nós temos também a sala de monitoria ali, que está fechada, que não tem chave, o pessoal está estudando no chão, né? Mas está sem ar-condicionado. A sala de monitoria não tem chave.
Perderam as duas chaves. Perderam as chaves. Ah, perderam as Os próprios chaves. alunos. Não é que não tem chave. Não tem, perderam? Perderam? Perderam. Pois é, mas quem é que perdeu? Não tem porque perderam. E eu queria sugerir, assim, como prioridade também, além dessa questão dos estudantes, a permanência ali no átrio, de estar comendo no chão, de vir aqui pelos corredores, né, nas escadas, isso aí, todos os servidores vêem, né? Pelo menos quem vem aqui pelo meio-dia, por aí. Existe uma resolução do colegiado que prevê, né, a autorização da entrada no campus a partir de 15 minutos. Por quê? Porque nós não temos um toldo construído ali na entrada. Já 2 dias que eu chego e o pessoal tá chovendo e tá esperando lá fora. Já comuniquei, eu espero que amanhã eu chegue, que não aconteça novamente, né, para que os estudantes não possam pegar um resfriado. Porque, assim, é obrigação da instituição garantir a saúde física dos estudantes, né? E, assim, a gente prevê isso, foi discutido aqui no colegiado. Eu que trouxe também essa discussão através dos estudantes que vieram me procurar, né? E eu queria compactuar e angariar forças aqui junto com a Michelle para tratar do auxílio transporte. Falou que tinha anotado aí, só para esclarecer, né? Que a gente não entendeu o que é. Serviço de fretamento. Todos os ônibus, tanto CPI, CISA ou as visitas técnicas, então esses são todos serviços fretados, né? A gente tem um micro-ônibus, que eu, sinceramente, eu acho que esse micro-ônibus ele não deve ser da cidade, porque por mais que ele tenha seguro, se chega a dar algum problema, a gente não tem como baldear os estudantes, tudo mais, fica bem complicado, né? Então, eu acho que esse micro-ônibus dá para fazer as saídas técnicas aqui dentro da cidade. Então, qualquer outra saída que tenha uma maior distância é feito com um serviço de fretamento. Ainda porque não tem banheiro, né? Também tem isso. Acabei. Então, gente, boa tarde a todos. Eu fiquei um pouco preocupado porque o professor hoje ele colocou inicialmente assim um ponto de vista legal, né, em relação a essa questão do pátio. Então, a Bárbara coloca que não foi discutido no Conselho de Gestão, e o primeiro ponto que ele coloca aqui, vou repetir, conforme o regimento interno do campus, qualquer proposta de pátio deve ser previamente discutida no Conselho de Gestão. Então, eu acho que aí, nesse caso, a gente tem que olhar com cuidado, porque ele coloca uma questão legal. A questão legal a gente não pode ficar discutindo, né? Se não for discutido, aí a gente vai aprovar aqui. E aí eu teria um encaminhamento também, né? Porque essa velocidade é para a morte. Aí eu acho assim, que a gente, tendo que fazer isso hoje, né, segundo e eu já percebo uma boa vontade, né, da própria direção de discutir, rediscutir isso e ter uma certa flexibilidade, eu coloco como uma segunda proposta, assim, a direção aprova isso ad referendo, porque também é complicado a gente aprovar agora, vai passar por uma discussão, a gente está assinando um papel em branco, a gente não sabe o que vai acontecer nessa discussão, porque pode ter uma coisa absurda nessa discussão e a gente vai ter que ver. Então, assim, a direção aprova ad referendo, encaminha isso, porque ad referendo também não tem nenhuma legalidade. Só que, nesse caso, colocar em votação me coloca numa situação complicada com o professor aqui. Então, assim, aprovar de referendo, a gente volta a discutir com o professor, ainda porque ele deve fazer parte do Conselho de Gestão, como coordenador de pesquisa. Isso é discutido no Conselho de Gestão. Numa dessa, eu até me proponho de ir numa reunião do Conselho de Gestão para colocar, tirar algumas dúvidas. E depois de passar no Conselho de Gestão, a gente coloca, já foi aprovado, já foi encaminhado, porque o ad referendo é no sentido de não gerar um prejuízo, né? Porque você tem dados e tudo. E aí depois a gente passa aqui, mas depois dessa discussão feita também, porque você sabe que quando tem muita discussão, vem algumas coisas que esbarram em questão legal também. E a gente não vai assinar um negócio que possa eventualmente até deixar de priorizar uma questão estudantil, né, em detrimento de outra. Acho que esse seria um encaminhamento que eu coloco para que a gente não gere um problema, sobretudo de uma pessoa que apontou de cara um problema legal. Então, assim como proposta. Eu queria também falar que o fato de que essas solicitações, esses acréscimos ali, é assim mesmo, a construção do trabalho, a construção da análise do documento é isso, é trazer para a reunião e discutir. O que a gente está pautando aqui é realmente o prazo
que é pequeno, que já está extrapolado em muito, né? E que diante esses pedidos até que ela traz agora na nossa reunião, né? A gente não está questionando absolutamente nenhuma questão de como foi reagrupado o orçamento, não se trata disso. Mas a gente gostaria que os pares tivessem, né, a noção do que está acontecendo e que pudessem sugerir também, né, positivamente, negativamente, no sentido de que a verba pode ser melhor destinada e composta, né, o orçamento, melhor dizendo, né? E é sobre isso que a gente está falando. A gente não está falando aqui que a gente não gostou do que aconteceu. A gente nem sabe se gostou, né? Eu falando pelos meus colegas, né? E como a gente recebeu esse e-mail de sexta-feira, não teve nem na reunião diária que é hoje, na terça, né? Que a gente poderia comentar alguma coisa. Eu coloquei no grupo, né? Só quem se manifestou no grupo de professores, de que eu faço parte, que é o grupo da Eletro, sobre a questão das políticas para extensão. Gostei muito do pensamento das políticas novas para assistência social, que eu acho que é importante. Faz parte também que a comissão de permanência e êxito poderia ter uma indicação, que faz parte da comissão lá, né? Então, é sobre esse aspecto. E concordo plenamente com algumas observações do aluno, do aluno Lucas, né? E sou completamente a favor do encaminhamento do professor. Eu concordo veementemente com a indicação do professor aqui, né, Paulo Boni, e eu gostaria de acrescentar, assim, sugerir, né, para a nova gestão, como a gestão democrática e participativa, que os outros, né, PAT, além de consultar o Conselho de Gestão, ou após consultar o Conselho de Gestão, chamar o pessoal, a comunidade acadêmica lá no auditório. Não vamos utilizar aquele auditório, né? Coloca o PAT lá, explica aos estudantes o que é o PAT. Praticamente o que a gente já faz no orçamento participativo de centro, ou tentou fazer, né? Porque teve baixa procura, adesão, né? Mas ter a participação, assim, o pessoal não participa porque não tem oportunidade. Então vamos dar a oportunidade, incentivar com que eles vão, né, para lá. E quando vier essas pautas, assim, não essa, né, porque já demandou do tempo, não vim de uma hora para outra. Puf, como, por exemplo, já mudando de pauta, mas enfim, já falando, como o PPC da fabricação mecânica, né? Ser muito rápido, assim, para a gente poder avaliar. Porque o meu CPF, o CPF do professor Paulo Mano, que vai estar ali. E eu não vou poder aprovar, pelo menos eu, uma coisa que eu não li ou que eu não analisei. Mas é exatamente isso que eu queria falar. Eu fico mais feliz com todas as manifestações que tiveram aqui, que eu posso dizer assim, que é um engajamento que a gente não via em operações passadas na questão do PACT. Normalmente, o PACT vinha, as coordenações junto com a administrativa tinha que resolver o chapéu, como a gente chamava antigamente ali, porque o pouco recurso, né? Acho que é louvável, acho que toda essa participação, né? E acho que tem que continuar, tem que ser discutido, né? Mas eu acho, assim, principalmente essa questão da discussão em público, acho que não é uma questão só de gestão, acho que é questão das áreas específicas, cada representante também chamar e discutir com o seu público, né? Porque principalmente a gestão iria apresentar o aprovado. As discussões teriam que vir antes do aprovado. Porque se a gente levar como gestão para a discussão, fica sendo cíclico. Quem já votou uma vez e foi desconsiderado a sua aprovação vai vir tentar de novo. Acho que dentro de cada área deve ser construído alunos, docentes, tais, coordenações, constrói-se, traz o processo, fecha-se junto com a conselho de gestão, né? Aprova-se e daí apresenta. Isso aqui é o que foi aprovado com a participação de todos antes, né? Porque se a gente ficar como gestão discutindo, a gente não vai gerir, né? A gente precisa ter tempo para gerir. Então, tem as representações justamente para poder elaborar, propositar e a gente aprovar, né? Então, acho que assim, é louvável por isso. Estão se manifestando. Ótimo, a gente não tinha essas manifestações antes. Eu digo como coordenador que a gente fechei muito PACT porque
a gente botava em reunião, não vinha sugestão, o Dan encaminhava, antes era o Wagner, antes era a Patrícia, encaminhava por e-mail, ninguém se manifestava, chegava a coordenação de curso, nós temos que fechar. Né? Então, assim, acho que é isso que tem que continuar. Não estou ligando, acho que tem que continuar. Acho que essa participação vai fazer surgir rúbricas que a gente não tinha, né? Então, acho que é esse o momento da discussão. Vai mexer em outras que a gente tem, de repente, justamente como a Bárbara informou, não está sendo ocupada e acaba sendo redirecionada. Mas é por quê? Porque a gente tentava fazer, eu digo, a gente tentava como coordenador de curso que eu estava antes, até então, que estava sendo montado, tentava fechar para ter o recurso em algum lugar para poder mexer depois, né? E sempre foi assim. Mas, claro, tendo o nomezinho já para onde vai, facilita também, né? Acho que é principalmente assim. Agora, como gestão, não estou dizendo que a gente não vai fazer o grande fluxo, mas eu digo assim, fazer uma apresentação com tudo já apresentado pelos seus representantes antes. A gente apresenta o que foi aprovado, né? Porque se a gente entrar em discussão como gestão, a gente não gera, a gente vai ficar discutindo. Por isso são criados grupos de trabalho, regimento interno, eleição, tudo mais, porque senão a gestão não gera, né? Mas acho que todos aqui, né, dentro das anotações aqui, são todas sugestões bem-vindas, eu acho que tem margem para se trabalhar, só a gente fica nessa questão. Vamos seguir agora, ver se vai seguir a sugestão do professor ou se mais alguém vai se manifestar. Eu só para finalizar, acontece que em 2023 eu participei de um projeto de pesquisa aqui no campus. E o fomento era institucional a nível campus mesmo, né? Aí vou já falar da minha pergunta, viu, Bárbara, que vai para você. Daí, eu lembro que na gestão do POSAS, o Wagner ainda estava aqui, né? O meu edital, o edital que eu participava do projeto de pesquisa, ele foi postergado, né, para mais um ano. E o Wagner, como chefia Dan, pelo menos é o que eu sei informalmente, né, perguntou aos coordenadores que estavam com projetos ativos: vocês querem postergar com bolsa para os estudantes? Daí minha coordenadora disse: sim, quero. Aí perguntou: Lucas, você quer? Quero. Aí iniciou o ano de 2024, eu estava lá, todo feliz que eu ia receber bolsa. Quando chegou o e-mail dizendo que não ia mais ter bolsa porque a reitoria pegou o dinheiro, não sei o quê, porque não pode sobrar dinheiro de um ano e ir para outro. Daí minha pergunta é, esse edital bianual pode ter um orçamento de um ano para ir para o outro? Então, por esse motivo que está, 2025 vai até no máximo fevereiro, e aí a partir de 2026, fevereiro para frente, já tem esse recurso no PAT alocado para bolsa de discente, bolsa de coordenador, não pode ficar passando de um ano para o outro. Por isso que tem que ter alocado todo o recurso dentro do ano ali. Sim, dentro de um ano que vai ser gasto naquele ano e dentro do outro ano que vai ser gasto no outro ano. O edital é bianual, mas Exato. o pagamento das bolsas, não. Exato. Um membro tem que passar a voz. O João vai falar. Passem a voz para ele. Tá que se a voz. Se eu posso, antes que eu quero saber. Pode falar, professor. Obrigado, professor. Eu só tenho uma dúvida, que talvez você nem saiba. É bianual, tudo bem, mas é bianual, mas vai ser ofertado de novo um novo edital de pesquisa? Não sei, eu acho que o Rod quem pode responder isso. Ligação. A princípio, eu acredito que não. Bom, A partir do Depois princípio, o recurso... Depois do Douglas eu falo. eu acho que a gente, claro, que no caso que eu penso aqui, né, 2026 é ano de eleições. Então, eu tenho uma preocupação sobre aquilo que vai acontecer. E a gente já viu isso várias vezes. E a gente sabe que o momento econômico do país é instável, né, com todos os efeitos e tal. Então, eu acho que é claro que a gente é um colegiado, que a gente pode fazer a alternância, né, ou a redistribuição desse orçamento no caso de um imprevisto, sem problema nenhum. Mas eu acho que a gente não pode esquecer desse plano B, né, independente de que ainda ano que vem nós estamos no mesmo regime que esse ano. Até esse ano demorou para soltar o orçamento, né? Olha, nós Agora estamos ok, né? estamos recebendo picado.
aplicado ainda. Nós estamos Ainda trabalhando tá com 8 a aplicado. 12 anos esse ano ainda. Então, Que é o que comumente se trabalha? só eu gostaria de falar sobre, Não, sobre essa questão, né? E a gente sabe que o corte de orçamento, a primeira coisa é a educação, Exato. né? Infelizmente. A tendência é cada vez reduzir mais. Então, só uma preocupação, mas eu sei que o colegiado tem a possibilidade depois de, né, de fazer essas modificações. Só respondendo a pergunta do professor João, que eu estava participando da elaboração do edital, dessa nova proposta aí de bianual, foi uma questão de se manter igual. Todo ano vai ter, a única coisa que vai ter projetos que vão estar seguindo ainda para frente, porque o que estava ocorrendo todo ano? Né? Havia várias reuniões da comissão para se postergar o projeto até 2 anos. Né? Então, como isso estava se tornando, né, habitual, visto que os projetos se desenvolviam até uma parte, e muitos não se tinha, às vezes até equipamentos comprados exterior, não tinham nem chego ainda, né? Então, vamos fazer bianual, é lançado todo ano, né? Mas aí vai... Eu só queria sugerir que a gente, não sei se votar no encaminhamento do professor Boni. Eu só queria pontuar uma coisa antes da gente avançar, que eu também concordo com esse encaminhamento, né? Sobre uma parte que está lá do PAT, já que vai aprovar por ad referendo, né? Eu acredito. Tem uma parte que fala sobre a construção de um novo bloco. Né? Eu gostaria de esclarecimento, se não precisa ser hoje, tá? Né? Deveria ser esclarecimento para outra gestão, a gente tem que convocar o POSCS. Mas a gente vai tentar responder aqui entre nós, né? Eu quero saber quando e em que momento foi discutido a construção de um novo bloco no Colegiado do Campus. Eu venho de outra gestão do Colegiado do Campus e eu não participei dessa discussão. Não sei se a Débora já participou de alguma, eu não me lembro também. Eu não participei de nenhuma. Se eu puder complementar, porque que eu saiba, tinha uma planilha da engenharia que outras questões eram prioridades, como a cobertura do ginásio. Tinha até, veio, pelo menos que eu saiba, veio como consulta aos campos, aí para a direção, é óbvio, direção anterior, da possibilidade de construção de um restaurante. E aí eu só queria saber também se foi discutido, e quando foi discutido, e quando se priorizou uma coisa em detrimento. Porque assim como o professor Paulo Boni, ele falou uma questão que é regimental e no direito administrativo, a gente só pode fazer aquilo que está escrito, né? E no direito penal não, mas no direito administrativo, onde a gente está inserido é assim. O artigo, o inciso 5 do artigo 14, que fala das competências do colegiado do campus, apresenta a seguinte expressão: a apreciação dos dados orçamentários e a definição sobre as prioridades em função dos recursos disponíveis, convênios e editais, é de competência do colegiado do campus. Então, quando teve essa planilha da engenharia lá, em que momento o gestor do campus ele consultou os seus pares, a comunidade acadêmica? Eu não fui consultado. Você foi lá? Podia procurar hoje para encontrar. Né? Eu não fui consultado. Então, em que momento houve essa discussão? Né? Então, no que paira a gente ter que aprovar, bem como seja extra-orçamentária aqui, a construção desse novo bloco, eu acho que ele precisa passar para outros lados. Até então, cito outro documento. Né? O nosso plano diretor do campus Itajaí, no artigo 21, diz assim: toda construção, reforma e demolição de edificações, urbanização e paisagismo do campus, independentemente de sua escala ou natureza, deverá ter seu projeto de execução em conformidade com este plano diretor, apreciado pelo CONGES e a deliberação do colegiado do campus. Ainda não chegou aqui para nós. Nem na outra gestão e nem nessa. Então, como que uma coisa já vai estar, só para não terminar, tá? Já vai estar dentro do orçamento do campus, seja ele extra-orçamentário ou orçamentário, que não passou pelos trâmites legais ainda. Né? Ele já foi apreciado pelo colegiado do campus, tá? O colegiado já teve... Colegiado do campus? Conselho de gestão, perdão. É que é muita coisa junto. Então, o conselho de gestão já foi passado na primeira rodada, na primeira conversa sobre essa questão da construção do novo bloco. Já foi autorizado, a princípio,
O projeto executivo da ideia do bloco, né? Que é, como eu falei, hoje a gente não consegue mais recursos para construção se a gente não tiver os projetos, né? Antigamente, os deputados, eles liberavam dinheiro com a gente só com os croquis e com as ideias. Hoje em dia, a gente já não consegue mais isso. Então, a gente tem que ter os projetos para a gente conseguir o recurso para conseguir construir os novos blocos, né? Então, a princípio, já passou pelo colegiado a autorização para fazer para empenhar o projeto executivo. Passou por onde? Conselho de Gestão. O Conselho de Gestão é consultivo. Isso é regimental, né? O Conselho de Gestão é consultivo. Quem delibera, quem aprova é o colegiado do campus. Sim. Não veio para nós nenhuma discussão como essa, né? Porque os estudantes até então estão comendo no chão, porque não tem onde comer, né? Qual que é a preocupação da instituição? É criar um novo bloco com sala de aulas, ou enfim, ou garantir a permanência dos estudantes aqui? Né? Porque os estudantes estão arrodeados aí pelos corredores, sentados no chão. Né? Qual é a nossa prioridade enquanto instituição? Aqui eu estou defendendo veementemente os interesses dos estudantes. Eu acredito que a maioria, ou se não todos, concordam comigo. Professor, né? A Michelle pediu primeiro. Então, só para finalizar, eu me preocupo muito nesse sentido. Eu tenho uma proposição. A minha proposta é a retirada, né, dessa parte aí da construção do novo bloco até que se faça todo o trâmite. Só que talvez a gente entender como que foi feita a discussão, falou que para a gente conseguir um orçamento para a construção, a gente precisa ter um projeto aprovado. Exato. Né? Esse projeto executivo precisa de orçamento também. Sim. Pelo menos pelo que o Potter me informou, foi no ano passado, o ano retrasado, que ele fez esse projeto, que tinha um valor também de sobra, então, em conversa com o Posas e com o Wagner, se eu não me engano, eles fizeram esse projeto executivo, né? Uhum. Quando ele fez esse projeto executivo, já tinha em vista que seria essa construção que seria feita, a construção de um bloco, e eles trouxeram para o colegiado do campus que, estamos pegando uma sobra orçamentária para fazer um projeto executivo e para depois construir um bloco. Essa discussão aconteceu? Não, mas não é projeto executivo, é um projeto que depois o IFES tem que contratar uma empresa para fazer o projeto executivo. Então, ele é um projeto, ele é um projeto executivo. Foi uma empresa de Porto Alegre, eu acho que isso, projeto estrutural, projeto elétrico, projeto hidráulico, é tudo que essa empresa vai fazer. Né? O que aconteceu? Ano passado, 2024, a gente tinha um recurso que veio de uma emenda parlamentar, que a gente conseguiu comprar muitos equipamentos para o campus dessa emenda. Foi comprado computadores, que inclusive a gente está devendo, porque a emenda não foi liberado dinheiro para a gente pagar esses computadores, que são mais de R$100 mil. Então, e aí tem mais uns outros equipamentos, aparelhos de ar-condicionado, tudo mais, que foram comprados com dinheiro dessa emenda. E aí sobrou um recurso do campus para investimento. E aí o que eles pensaram? Vamos fazer um processo. Eu digo eles pensaram, porque eu não estava aqui. Então, vamos montar um processo para que, com esse recurso do campus, que está em tese sobrando, a gente consiga contratar uma empresa para montar todo esse projeto executivo, hidráulico, estrutural, para a gente poder ter pelo menos um projeto ali e, ano que vem, a nova gestão, com o projeto em mãos, consiga recurso extra-orçamentário para construção desse novo bloco de sala de aula. Por quê? Porque hoje a gente está defasado de sala de aula. Precisamos muito de sala de aula, não é, Elisardo? Nós estamos instalando aulas como matemática, da área da propedêutica, dentro do laboratório da fábrica. E aí, o que acontece? Para entrar lá, é só com EPI. E o que acontece? Os professores não querem usar EPI, porque eles não vão dar aula da área da mecânica. Só que o laboratório está dentro de um lugar que deve ser usado EPI. Então, assim, a gente está com um monte de impasse que a gente precisa resolver. Como resolver? Apenas com construção de novas salas de aula. Não temos como, outra forma. Ampliar a quantidade de entrada de alunos. Apenas com novas salas de aula. Não tem outra possibilidade. Você queria ver uma descrição como é que está? É o senhor. Não, é que eu acho que a gente pode ser improdutivo com essa discussão, porque parece que a gente já está discutindo a aprovação do bloco ou não.
né? Então, como o Lucas colocou, a gente não discutiu ainda, e como isso provavelmente está dentro do PAT e isso vai ser aprovado lá de referendo, eu acho que cabe uma flexibilização em cima desse tema também nessa nossa discussão nas próximas semanas, né? Sim. Então, assim, até para tentar otimizar, né? E eu acho pertinente que ele colocou, que a gente possa rediscutir isso. E a gente não está falando de um projeto de construção, só um projeto executivo, né? Para não ficar mal entendido. Então, eu acho que a gente poderia também inserir isso como uma discussão que a gente pudesse colocar. Professor, mas é do parte da execução da obra. Sim, por isso, mas hoje vai ser aprovado o ato de referendo e tem flexibilidade da gente conversar sobre isso. Tudo está dentro do PAT, tudo está ali dentro. Então, a minha ideia é que já que vai ser... Porque senão a gente fica discutindo aqui a aprovação do bloco ou não, que não é o momento para isso. Que, de repente, no momento oportuno, isso vai vir, né? Então, a gente pode, até para otimizar, porque eu estou preocupado que daqui a pouco a gente começa a ter aula. Né? Os horários passam. Então, assim, a minha ideia é tentar fazer isso, mas com essa ressalva de que seja discutido esse ponto que o Lucas levantou. Então, se todo mundo... Vamos botar em votação, então, a proposta do professor Eu Douglas. fiz uma proposta também, presidente. Qual E eu foi a continuo com ela. Qual foi a proposta? Para retirada do PAT a partir da execução da obra do novo bloco. É que a gente não está aprovando. A gente não está aprovando. Eu só lembro do colegiado, eu fiz uma proposta e a proposta tem que ser votada. Mas... Ou ela é perdida ou sem ser perdida. Não, tem que ser esclarecido. Tem que ser A esclarecido. gente não está voltando. Porque é uma questão de ordem. É uma questão de ordem. Teve uma... A nossa, se a gente botar a questão do professor aqui primeiro, a turma vai ser... É porque a minha depende da do professor, né? Isso. Então, a minha deveria ser votada primeiro. Se for perdida, foi pedida antes do professor. Então, eu mantenho a minha proposta. Então, vamos ver a do professor primeiro. Eu tenho a minha Mas proposta. a do professor é para que seja aprovado a de referendo e depois a gente verifique as questões. Discussão. Porque está tudo aberto para discussão depois, inclusive Mas, essa do Lucas. inclusive, você entendeu, Lucas? Que até o pátio pode estar aberto. Até a retirada ou o remanejamento orçamentário para a construção. Fazer isso. Só para eu poder complementar aqui, as pessoas, a gente não pode seguir o mesmo problema que teve a outra gestão e as outras passadas, de sempre querer jogar as coisas assim, aprovado nada, e vir fazer uma coisa diferente. A gente não precisa seguir no mesmo erro, tá? Se existe um regimento no campus, não é eu que estou falando, tá aqui escrito, não fui eu que escrevi, né? Então é só seguir o que está escrito no direito administrativo. Por que não seguir o passo a passo? Olha, eu vou fazer parte da comissão de regimento do campus. Eu vou querer inovar alguma coisa? Não me compete, né? Não é da minha competência, eu só vou seguir o que está escrito. Se eu quero mudar, tem outras alternativas para mudar. Sendo dessa forma, assim, apaziguando a situação, eu retiro a minha proposta. A retirada sem discussão seria uma coisa extremamente ruim. E a imposição pior ainda. Mas a retirada sem discussão é extremamente ruim, que é uma coisa fixa ao campus. Está escrito, deliberação do colegiado, não foi deliberação. Coisa de qual o senhor participava da gestão anterior e podia ter deliberado também. Nunca chegou para mim, mas poderia ter que você me coloque aqui. Poderia ter Qual foi a reunião que chegou aqui no colegiado do campus que veio essa parte discussão? Da comunidade acadêmica. Eu sei, mas não chegou para mim. Eu só posso discutir uma coisa quando eu chego. Eu não tenho uma bola de cristal. Nós estamos fazendo encaminhamentos. Não adivinho ainda, nem sorri. Fazendo o encaminhamento, então, proposto pelo professor Paulo Boni, né, da questão da encaminhamento para aprovação de referendo, com adendo de as propostas serem analisadas em reuniões futuras pelas áreas representadas ao Colégio de Gestão e ao Colegiado de Ensino também, né. Questão de prazos, daí não sei se inclui junto aí, mas, enfim, a gente tem prazo para fazer. Eu posso falar antes de começar a votação? Só uma coisa que eu queria pontuar. Em relação ao professor do novo bloco, tem essa questão de que ele vai ser mais focado para nós laboratórios de sala de aula, né? Que isso daí é o que fala. Onde caberia, se possível, um restaurante? Caberia? Nele, não. Não. E no futuro, como então, que a gente faria isso? Porque, assim, entre o novo bloco, sim, é necessário, mas a alimentação dos estudantes também é necessária. A gente sabe que está tendo essa situação no continente, não sei se eles já regularizaram, mas tem a possibilidade, se eles não regularizarem, a gente ficar sem.
E isso daí vai se estendendo, porque até a gente conseguir o pessoal para cantina e tudo mais, a gente vai estendendo e pode ser que esse pessoal também não ofereça um preço digno. Eu acredito que quando a gente for debater isso, for debater depois do que a gente mandar lá de referendo, a gente debate isso um pouquinho também, as possibilidades. Pode ser que não venha agora, mas a possibilidade disso... Só a critério de informação, por exemplo, o Benjamin já teve, até eu estava em frente, ele, a hora que ele estava falando com o Zismo, a questão da restaurante aqui do campus. Lá atrás não foi optado, mais por vários motivos, né, mas ele já falou sobre os ismos, sobre as próximas ofertas. Dentro de mais alguns dias, o próprio Benjamin nem tinha externado ainda, mas eles têm uma comitiva que eles vão a Brasília, né, justamente a busca de recursos. Só que buscar recursos sem projeto, sim, não adianta. Mas eu acredito que para existir o projeto a gente precisa debater isso antes. Isso, né? A gente precisa... É que o restaurante universitário é um projeto já pronto. Sim, não, só que precisa ser a liberação lá. Né, eu estou falando mais para que haja essa possibilidade, para a gente não vai ficar nessa gestão por sempre. Então, para quando vem a próxima, se a gente não conseguir realizar nessa, que acho muito difícil, o tempo é curto, numa próxima a gente esteja debatido e eles possam debater melhor ainda, porque passou pelo colegiado anterior, eles vão poder debater a próxima gestão, seja a gente não. E isso daí vai... A Débora pediu falar. Eu não sei se vocês lembram, completando a tua fala, quando eles apresentaram o projeto, que ficou um espaço de 2 garagens, que ia ser discutido o que poderia ser feito ali. Esse restaurante não pode ser... Então, ali vai ser tudo sala de aula. Aquele projeto todo ele vai ser sala de aula. Aquelas garagens, tudo vai ser modificado, tudo vai ser sala de aula. Eu lembro que tinha ficado em aberto que poderia ser feito com aquele espaço ali, né? Talvez poderia colocar um restaurante. Ele pode ser feito uma sala aberta. Assim, o restaurante precisa de espaço molhado, espaço de cozinha. Né? Então é completamente contrário à área. Né? Então, assim, mas é que a gente pode estar discutindo uma coisa que talvez nem seja aprovada. Pode ser. Então é por isso que eu digo, a gente começa a antecipar uma desgraça. Que talvez a gente nem concorde com o projeto e ele nem vá para frente. Então, talvez a gente precise ser um pouco mais produtivo. Vamos deixar para discutir, talvez, num momento adequado, porque eu, sinceramente, eu não sei nem que projeto é. Eu sou representante, sou colegiado, Lucas também. Eu não sei nem o que passar para os docentes, porque eu não sei o que tem nesse projeto, entendeu? Mas eu não estou aqui condenando o projeto, antes de mais nada. Pode ser um projeto brilhante, eu não sei. Então, pode ser que até, num momento oportuno, eu seja até a favor, né? Mas a gente vai discutir, vai ter tempo para isso, né? Sim. Não, e hoje esse projeto ele está com os coordenadores ainda. Acho que foi enviado por todos até. Foi por todos? Todo mundo tem acesso. Então todo mundo recebeu por e-mail. Não foi por todos os alunos. Para os servidores. Mas só complementando aqui, hoje a gente tem um espaço, só para não perder que meu raciocínio talvez ele não tenha lógica nenhuma, tá? Mas assim, hoje a gente tem um espaço de cantina, que em tese não atende os alunos. Por que não transformar esse espaço que a gente já tem, essa estrutura que a gente já tem, num restaurante universitário? Não seria mais lógico do que buscar uma construção de um novo restaurante universitário, né? Então, se vocês puderem nos auxiliar, já que é a necessidade mais de vocês mesmo, assim, latente de vocês, como é que funcionaria para a gente ter um restaurante universitário hoje, legislação, quais outros lugares que tem isso já? Porque senão acaba sendo também conflitante. Eu tenho um bloco de restaurante universitário e tenho um bloco de cantina. Qual é a lógica disso? Não vai estar. Né? Entende? Mas existe. Eu vim do campus Bragança Paulista, lá em São Paulo, existe a cantina e existe o restaurante universitário. 1.200 poucos. Tá. E funciona. Posso perguntar, eu não sei que mágica que a Jade perfeita que ela é, lá ela faz com o orçamento do campus, que ela consegue ofertar um prato com... Questão de ordem aqui, vamos só... Eu só vou finalizar a minha palavra, né? Que eu tenho direito a ela. O prato com arroz, comida e uma guarnição assim perfeita, é muito bom lá. Não sei como é que ela faz. Podíamos aprender. Só essa questão mesmo, assim. Então, Me ajuda. pessoal, então, como eu tinha apresentado antes a proposição do professor Paulo, né? Alguém se mostra contrário à proposição do Paulo? Eu me abstenho. Abstém.
A Michelle está online. Michele, sobre a proposição do Paulo, vocês... A Luciana também vota. Tem que abrir o Luciane chat. também, a Luciana também está lá. Eu botei ali no chat, mas eu tô de acordo, tá? Eu também. Ok. Então, todo mundo também? Então, aprovado o encaminhamento do professor Paulo. Com Só de referendo. a referêndum ali, com as pontuações ali que foi dado. Nós tínhamos como segundo ponto de pauta, né, o que foi encaminhado no último dia possível de envio antes da reunião, né, que foi o PPC do novo curso de fabricação mecânica. Eu não sei se o professor João quer fazer alguma defesa, eu também posso fazer um pouco sobre ele, né, sobre as necessidades. Professor João. A mecânica, há alguns anos, na verdade, ela está buscando trabalhar na atualização dos PPCs do curso, pensando muito na questão administrativa e também dos alunos. Então, o curso que andou para frente no PPC, que é o projeto político do curso, o que a gente tem ali é o do noturno, fabricação e mecânica. A ideia é, primeiro, voltado para os alunos, o objetivo do curso foi tornar ele um pouco mais prático. Então, foram atualizadas algumas disciplinas e colocado um conteúdo um pouquinho mais prático para evitar, vamos dizer assim, uma desmotivação dos alunos que vêm mais para a parte técnica. A gente sente isso e a gente fez uma pesquisa, a gente mandou um formulário para os egressos e para os ingressos, os ingressantes, a gente estudou isso um pouco nesse grupo de trabalho. Só que eu quero dizer para vocês que esse curso novo que a gente está querendo ofertar, ele não é tão diferente do técnico em mecânica. Então, existem uma disciplina a mais e as outras foram dando uma remanejada e a gente retirou uma outra disciplina. Então, ele não é tão diferente do que já existe. Tá? Em termos de carga horária é o mesmo, a gente só remanejou algumas coisas. É bem pouca mudança. Outras coisas, por que a gente torna a mudança desse curso existente? A gente tem um problema aqui no nosso Instituto Federal, que é, como a gente tem um curso de engenharia de técnico mecânica, o Instituto entende que é um curso só, não importa quantas ofertas eu faço. Então, atualmente, eu sou coordenador e é muito difícil eu coordenar um curso que tem oferta manhã e tarde e outro de noite. Eu não consigo, o pessoal está aqui 100% do tempo. Sem falar que são públicos completamente diferentes, com problemas diferentes. Então, às vezes, eu tenho uma questão de um aluno de ensino médio que o pessoal integrado demanda uma quantidade de cuidado muito grande, porque são menores de idade. Então, tudo que eu vou fazer, preciso do responsável, achar esse responsável um sofrimento, porque não encontra, não consegue contato. Esse aluno traz algumas coisas, a gente tem que averiguar e tal. E aí, o pessoal da noite, muitas vezes, por exemplo, a gente deixa quase que desguarnecido. Eu estou até com dor no coração, por exemplo, eu quase não consegui conversar com o pessoal da noite esse semestre, porque eu não dou conta, tá? Então, assim, eu, por exemplo, não estou conciliar, porque os auxiliares que eu tinha, infelizmente, a carga horária não permitiu, estão dando aula no horário. Eu não consegui achar ninguém que eu conseguisse trabalhar junto, porque também tem essa, né? Não é todo mundo que consegue trabalhar junto. Então, o que a mecânica optou? Ela optou para atualizar o curso e propôs um novo curso em que possibilitaria da gente dividir essas ofertas em 2 cursos distintos para poder otimizar também questões administrativas. Então, foi essa a maior modificação que a gente fez. Então, em termos de carga horária do curso, manteve igual, a maioria das disciplinas são as mesmas, mudou um pouquinho das emendas e uma disciplina foi adicionada e outra foi retirada. Mas, em suma, o objetivo foi tentar deixar mais prático, que foi uma demanda dos alunos e dos docentes, tá? Então, essa fala que eu tenho, o professor Elisar também, como ele também participou um pouco do GT, só quero dizer que, por exemplo, foram 2 anos tentando escrever esse ano. Passou na mão de muitas pessoas. A gente sabe que não está perfeito, a gente reconhece que não está perfeito. Mas, assim, é muita opinião de muita gente, e você sabe, né? Cada um tem uma ideia, cada um tem uma visão. No final, o GT, e no final, quem escreveu mesmo, no finalzinho, foi eu, a professora Adonis e a professora Jéssica. Então, a gente tentou fazer o melhor possível, pessoal, para escrever aquilo ali. Então, eu sei que deve ter algumas pessoas, coisas que vocês vão talvez concordar um pontual ou tal, mas tenta ver um esforço global aí que a gente tocou. Professor
Isso. Então, esse curso que eu participei, uma boa parte da montagem, no final realmente foi o professor que fez a montagem, né, vem da necessidade dessa adequação, como o professor falou, né, ele passou pela biblioteca para fazer a análise documental e bibliográfica, né, onde foi aprovado com algumas ressalvas e depois houve as justificativas para ressalvas, né. Ele passou também pela coordenação pedagógica, né, onde foi feito o parecer da coordenação pedagógica, né, primeiramente também com algumas ressalvas que foram adequadas, né, e eu depois de até esse PC era para ter apresentado na reunião com tempo na reunião passada, mas a coordenação pedagógica não tinha dado o último parecer dela sobre a adequação das ressalvas. E daí a coordenação pedagógica deu na última quarta ou quinta-feira, onde foi encaminhado para vocês. Né? O porquê do encaminhar nessa reunião de hoje? Na próxima semana, né, eu estou entrando em férias também, né, e eu tenho que fazer após, caso seja aprovado o encaminhamento, né, eu tenho que fazer todo o cadastro ainda na plataforma do CEP, né, que não é... Né, eu tenho que fazer lá para os encaminhamentos, para ele entrar na fila para aprovação no CEP. Né? Então, assim, o quanto antes entrar, pelo menos para ter o protocolo inicial, entrar lá na fila. Caso, muitas vezes, o CEP pode mandar de volta para o campo alguma coisa que eles entendam que não tenha atendido, né? Atendido. Né? Isso, atendido. Então, pode retornar, mas a gente teria algum tempo hábil ainda esse ano de dar resposta ao encaminhamento do CEP e ainda aprovar esse ano. Por que isso? Né? Fazendo todo o contexto. Normalmente, abre-se uma janela, aí em dezembro até fevereiro, né, onde que a reitoria solicita, não sei se vai ser o mesmo procedimento agora na nova gestão, né, a questão dos novos cursos que foram ofertados, a necessidade de novos coordenadores, que é o nosso caso. Né. Então, a gente precisa estar com esse, vamos dizer assim, pelo menos algum encaminhamento do nosso processo já girando no CEP, para mim poder escrever ele lá do que vai estar aprovado para a oferta no julho de 26. Ele não seria, de qualquer forma, ofertado em fevereiro, porque o processo já está correndo, foi iniciado agora. Né? Então, nesse sentido, que é algumas das demandas. O atraso de encaminhar essa semana passada, de forma alguma, foi em relação à coordenação pedagógica, ela fez todas as suas etapas, tudo certinho, né? Eles fizeram tudo certo. A única coisa é que, quando chegou novamente até a direção, a gente viu que ainda constava parcial, então a gente retornou a coordenação pedagógica para eles poderem retornar a informação para nós. Tá? É nesse sentido. Eu queria só parabenizar a equipe, né? O professor Rosobon, o Adonis e a professora Jéssica, por todo o trabalho tido. Eu tenho algumas colocações assim, que são bem pontuais, né? E eu quero saber primeiro se esse é o que eu recebi, é o projeto final. Sim, tá. Eu queria fazer só uma sugestão mesmo pontual de atualizar o nome da chefia DEP, botar o nome do nosso professor aqui, Elisardo, né? E colocar o coordenador de curso, você, no caso. Vai ser você? É do encaminhamento, sim. E eu fiquei preocupado lá no item 9 do projeto pedagógico de curso, que tem assim, requisito de acesso. Eu entendo requisito de acesso, o que eu preciso ter para poder acessar aquele curso. Aí está lá escrito, ensino médio completo, abre parênteses, técnico subsequente. Eu preciso de um técnico subsequente para entrar? Não. Ou ali, isso é que não era para estar? Não, eu acho que a definição é que tem que ter ensino médio para entrar no técnico subsequente. Isso, que é o modalidade técnico subsequente e subsequente ao ensino médio. É o entendimento. IFSC. Eu acho que... É porque o que eu entendo assim é requisito de acesso, o que é que eu preciso para entrar? Ensino médio completo. Sim, mas eu acho que tem que verificar, se não me engano, porque a gente preencheu de acordo com o padrão. O padrão.
E lá devia ter o que eu tinha que escolher. Se eu não me engano, esse era o que a gente tinha que escolher. Eu acho que é barra, né? É o padrão que tem lá. É barra? Que barra fica um ou outro daí, né? Porque assim, como ele é um técnico subsequente, eu preciso ter o ensino médio completo. É só tipo uma especificação. É só dizer que esse é um técnico. Não seria melhor colocar de outra forma? Então, Entre a parênteses. gente posso ver. Eu peço desculpas. Sem nada. Isso aí foi feito no início, pessoal. A gente, Por isso que a gente ajustou foi em fevereiro, tá? Esse negócio aí. Eu não fiz isso desde fevereiro. Olha só, o que a gente tem aí? Eu só vou verificar se não é um padrão do formulário do CEP. Porque se for, eu não posso mexer. Foi uma escolha. Porque tem muita coisa que estava lá escrito do CEP, que estava em vermelho, a gente apagou os outros e deixou esse vermelho e trouxe em preto. E deixou o padrão do CEP. Então, só vou verificar se não é um padrão do CEP, senão eu faço alteração. Tá? Eu não sei como eu posso fazer a alteração, mas eu tenho Outra coisa, eu ainda tenho só mais duas. Outra coisa é que vai ter, eu quero saber sobre eu estou na comissão que vai revisar o regimento do campus, né? E um novo curso prevê um novo coordenador. Está incluso dentro do organograma do campus? Ou precisa estar? Não, criação de novos, ele vai ser incluído, né? Não existe Não hoje. é que nem FG, que é distribuído. Não. FCC vem pela reitoria. Beleza. Outra coisa é só pontuar novamente para quando que os pontos de pautas eles vierem com mais tempo hábil para a gente consultar. O que eu pude ver foi só lá no CIPAC, como ocorreu o processo, e eu vi que todas as coordenadorias de biblioteca foram favoráveis, a chefia DEP, a coordenadoria pedagógica, então para mim é o suficiente para o final disso. Douglas? Qual a disciplina que saiu, professor? Saiu a disciplina empreendedorismo e entrou a disciplina de fundição. Tá. E qual aqui entrou? Fundição. Fundição? E matemática? A matemática, o que a gente teve? A gente fez algumas atualizações. Então, atualmente, a disciplina de matemática chama Fundamentos Mecânicos e quem leciona é um mecânico. A carga horária não mudou. O que mudou é que ela vai mudar dinâmica de fundamentos tecnológicos e foi alocada a carga horária como professor da matemática. E aí, o que a gente ajustou para melhorar a matemática? A gente aumentou a carga horária da disciplina de meteorologia. E dentro da disciplina de meteorologia, a gente consegue abordar alguns assuntos que são importantes da matemática. Matemática aplicada. Isso, que é a parte, por exemplo, o professor leciona, que vem lá em eletrotécnica, se usa muito potências de 10, que são sufixos, na verdade, das unidades de medida. E unidades de medida se competem à meteorologia, que a gente tem a disciplina de meteorologia. Então, essa carga horária da parte que estava em fundamentos foi para a meteorologia, e, por exemplo, conversões de unidade, uma parte de matemática mais aplicada e trabalhada, a gente acordou no GT e escreveu isso no PPC. Então, a gente aumentou em 20 horas a carga horária de meteorologia para ficar uma carga horária de matemática mais aplicada. Porque é isso que os alunos sempre comentam, que eles querem uma coisa mais aplicada e mais prática. Então, a gente manteve a carga, porque a gente tem meio rígido na carga horária ali. Então, a gente achou melhor aumentar a meteorologia, 20 horas, e dar essa parte que está em fundamentos mecânicos, jogar um pouco mais de responsabilidade para a meteorologia, e deixar esse tempo mais hábil para a matemática e colocar um professor de matemática ali. Última dúvida. Sim. Falou sobre a questão dos coordenadores de ingresso alternado. O curso não vai manter o curso mecânico, né? Não, ele vai é o subsequente e instituição. Fica o integrado. Fica Como ele é. Ele vai passar por reforma, né? Tirar um coordenador. É necessário, né? É necessário. Para a criação do curso. Isso. Isso é um negócio difícil, por exemplo? Não, temos disso. A princípio, assim, cria-se primeiro o curso, solicita-se a vaga, daí vai ter que vir da reitoria, enfim, sei lá de onde é que vem, né? Mas a janela que abre sempre é normalmente desse período, novembro, dezembro, janeiro, né? E daí vem o questionamento, algum campus criou-se um novo curso, vai haver, daí tem que estar em, pelo menos já em encaminhamento protocolo do CEP para mim poder botar, porque a efetivação da FCC vai ser a partir da implantação do curso. Só com uma adendo, a gente consultou o Adriano, que a gente ficou aí, né?
E ele falou que era tranquilo, que era só ter o curso. Parece que entra na reitoria, vem direto para essa direto, assim, tipo, assim. Tem... Ai, que bom. Parece que não é difícil. Assim, a gente sabe que vai ter erros, pessoal. A gente vai rodar o curso e vai ver o que dá. Depois a gente pode ter viabilizado. Vamos ver o que vai dar. É uma tentativa, galera. Pode não ter como derrubar. Se não fizer nada, vai Geralmente não tem. Então, pode. A Michelle? Vocês me ouvem bem? Agora Sim. Tá. Na verdade, só um esclarecimento. Eu sou favorável à aprovação do curso, porque ainda vai passar pelo CEP, né? Mas é só um esclarecimento sobre a metodologia de emissão de parecer da CP, que eu acho que é importante. A CP só emite um parecer por curso, né? Por BPC. Então, não há necessidade de reemissão de parecer porque teve pendências. Uma vez que essas pendências foram sanadas pelo curso, não há necessidade da CP emitir um novo parecer. Então, eu só queria esclarecer, porque houve essa solicitação, né? Até as relatoras fizeram uma nova emissão, mas a gente não conseguiu efetivamente fazer uma reanálise, né? Não houve tempo hábil para fazer uma reanálise. Então, ou a gente muda a metodologia, eu acho que isso pode ser conversado ali com o setor, mas que, a princípio, hoje, não existe essa necessidade, né? Ou a previsão de uma reanálise após a primeira emissão de parecer da CP, tá bom? Obrigado, Michele, por o esclarecimento. É isso, mas mais alguém gostaria de se manifestar? Sobre a questão que a Bárbara tinha falado, a gente dá uma pesquisada sobre legislação, essas coisas, eu posso pesquisar e eu adiciono como informe na próxima? Tinha falado da... Sim, pode ser assim, ideia do... Tá, ok, pode ser na próxima. Então, sendo assim, né, eu vou, não tendo mais nenhum apontamento, né, eu vou botar a votação entre os colegas, se eu, como desde a última reunião começou a se falar, se alguém, o contrário, se manifestasse, né, ou por aclamação, ou o contrário se manifesta, isso, né? Alguém contrário, né, poderia se manifestar, aprovação e encaminhamento ao CEP do parecer favorável. Aprovado, então, né, o encaminhamento do parecer, assim que sair a portaria, o cadastro lá no CEP. Né? Agradeço a todos aí, pessoal online também. Não vai... Oi? Vai encerrar? Não, agradeço pela essa... tá. Pela essa... Aí, né, porque assim, infelizmente, muitas vezes a gente acaba tendo que fazer no tiro do laço do tempo aí, né, apesar de estar há 2 anos, mas não é uma questão que foi bem estudada, discutida, e várias pesquisas foram feitas. Eu participei do primeiro ano e pouco, e depois não consegui participar mais. Mas, enfim, está aprovado encaminhar, torcendo que não retorne para mais alguma modificação. Tem mais um ponto de pauta? Não, era esses 2 E pontos. o ad referendo, eu recebi a pauta aqui da mudança da... Que era porque as reuniões extraordinárias, elas acontecem às segundas-feiras, né? Daí na última reunião que teve, foi pedido para alterar para esta terça só, né? Mas vai trazer para aprovação? Normalmente a referendo aprova na reunião. Aprova, né? Eu recebi com ponto de pauta. Mas a gente não aprovou na passada que O professor colocar? Tudo é bom. A Ela pauta foi era... encaminhada aqui junto com a referendo. Modo e-mail, Aí, ó, tá vendo? Tá. Já bota em votação e não aprova. É que era para justificar. É que a proposta era a reunião extraordinária Para as terças-feiras. Então, coloca a votação aí, o ponto de pauta. Mas nós só mudamos essa. Só dia 2. Só essa aí. Então, aí a gente ficou de próxima reunião trazer uma proposta, né? Algum membro pode sugerir para mudar a data da reunião extraordinária. Pode ser até na terça. Eu posso trazer como proposta a mesma coisa. Precisa conversar do horário também, né? Então, eu solicito aqui a aprovação ou não da ata de referendo sobre a reunião, então. Né? Alguém se manifesta contrário? Não. Aprovado, então. Obrigado a todos, então, pela reunião de hoje.
né? Ficamos à disposição aí. Obrigado. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Tchau. Obrigado. Do mês. Tudo certo? Parabéns. Parabéns pela tua pausar lá e gravando. Presidente.